Olá, meus amigos, é uma satisfação estarmos novamente gravando mais um vídeo para que todos possam receber alguma informação, tirar algum proveito e fazer uma pequena pausa no dia para que possam se recompor espiritualmente com algum conteúdo que realmente valha a pena assistir, não é verdade? Espero que todos tenham tido uma excelente semana, que todos tenham recebido as bênçãos necessárias para que a semana tenha transcorrido em plena paz e tranquilidade. Eu agradeço a todas as pessoas, que têm assistido os vídeos, que têm compartilhado. Agradeço as pessoas que têm deixado ali algum tipo de comentário ou que têm apenas dado uma curtida, porque assim eu consigo compreender que a mensagem que eu estou passando é do interesse, pelo menos de alguém, não é? É do meu interesse. Se vai interessar para alguém, que seja a pessoa certa para saber exatamente o que fazer com o conhecimento recém-adquirido. Estava pensando a respeito das passagens de Jesus e pensando em todo o trabalho energético que ele fez, todo o trabalho de cura que Jesus fez, e pensando como se dá isso, como Jesus conseguia curar as pessoas, que tipo de energia, que tipo de poder, que tipo de capacidade física tinha Jesus e que tipo de capacidade espiritual ele tinha, né? E estudando um pouco a respeito dos trabalhos de Jesus, nós começamos a imaginar de onde vinha essa energia, de onde vinha esse poder, né? Nós precisamos lembrar que dentro de todas as passagens de cura, Jesus ele perguntava para a pessoa o que ela necessitava. E aí a pessoa falava que tinha algum tipo de problema, e Jesus perguntava: você quer ser curado? Ou seja, nós estamos necessitados de algo, porém nem sempre esse algo está nos incomodando o suficiente para que chegue até nós a cura, né? E aí Jesus fazia algum tipo de trabalho ali energético e a pessoa ficava curada, e depois ele falava: a tua fé te curou. E aí Jesus também mencionava: não volte a cometer os mesmos erros, para que não lhe aconteça coisa ainda pior. Agora, por quê? Por que disso, né? Porque Jesus sempre traçava esse caminho. Primeiramente, porque Jesus perguntava para a pessoa o que ela necessitava, sendo que ele estava vendo a necessidade da pessoa. Então, Jesus ele perguntava para tentar aprofundar na mente da pessoa, para saber se ela tinha o conhecimento de que aquilo que ela estava apresentando e que ela estava sofrendo estava para ela, dentro dela, né? Muito claro de que ela tinha um problema, que ela tinha algo para ser resolvido. Então Jesus, ao fazer essa pergunta, a pessoa olhava para si e falava: não, meu problema é a visão. Eu estou cego de um olho. Ou o meu problema é meu braço que não funciona direito, né? Minha mão, meu antebraço, meu braço, qualquer parte do corpo. Isso dava à pessoa um olhar interior para saber qual a necessidade real dela. E assim Jesus fazia com que a pessoa refletisse: aonde está a minha necessidade, e percorresse todo aquele caminho para saber aonde estava o problema. Inconscientemente, a pessoa mandava um sinal para o lugar que estava o problema. É aqui que está meu problema. É aqui que eu necessito da cura. E Jesus perguntava: você quer ser curado? Por que ele perguntava se a pessoa quer ser curada? Porque nem sempre as nossas dificuldades, nem sempre as nossas doenças, os nossos defeitos estão causando um mal tão grande em nós que nós sentimos a necessidade de mudança, a necessidade de melhoria, a necessidade de cura, não é verdade? Porque quem tem a visão dupla consegue ver com os dois olhos e enxergar com os dois olhos. A falta de um vai fazer realmente falta, mas só 50%.
Agora, quando faltam os dois, você tem 100% de falta, mas ainda tem audição. Então, nem sempre a pessoa perder algo quer dizer que aquele algo seja tão importante para ela, não é? Enquanto para outros seria uma causa insuportável. Então, Jesus perguntava para a pessoa: você quer ser curado? E aí a pessoa fazia uma reflexão para saber o porquê daquela doença, o quanto aquela doença o prejudicava, o quanto aquele problema atrapalhava a vida dele e a evolução dele aqui no planeta Terra, né? Da evolução física, principalmente, não a evolução espiritual. Porque a pessoa ainda não tinha consciência de que aquele problema era espiritual. Era um problema espiritual. E aí, Jesus, quando perguntava e a pessoa falava: sim, eu quero ser curado, ele já estava dizendo a Jesus que Jesus tinha o poder de curá-lo. Ou seja, ele estava deixando a Jesus, testificando e deixando muito claro a Jesus: eu tenho um problema, eu sei aonde está o problema, esse problema está me atrapalhando e eu quero resolvê-lo. Eu quero resolvê-lo. E aí Jesus chegava até o ponto necessário, não mais do que aquilo, e impunha sua mão sobre a pessoa, ou apenas falava algo, e a pessoa se curava instantaneamente. Então é um processo de você saber que tem algo, aonde está esse problema, quais as dificuldades esse problema te causa. Daí em diante, você sentir a necessidade de curar esse problema para que você possa continuar a evoluir, você acreditar que esse problema possa ser sanado e você ter certeza de que quem está lhe oferecendo ajuda tem o poder de lhe ajudar. Então aí entra a fé da pessoa. Eu reconheço Jesus como o Cristo, o Salvador, o Messias, o Filho de Deus, que tem o poder de curar, porque dentro das profecias dizia que o Messias iria curar as pessoas como nunca antes havia sido feito. Quando a pessoa dizia isso, a cura era instantânea. Por que era instantânea? Porque a pessoa estava proclamando publicamente de que Jesus era o Messias, de que ela aceitava o governo divino, de que ela aceitava Jesus como seu governador divino, como seu governador espiritual, que ela aceitava os preceitos, as leis que Deus tinha colocado sobre ela, como sendo as leis justas e amorosas vindo do alto. E assim a pessoa declarava publicamente: eu confio em ti, eu lhe aceito, eu me entrego a ti, eu não tenho outro caminho. E assim a cura ficava fácil para Jesus. Porque lembra no trecho que Jesus falou que aquele que vem a mim, vem porque Deus o atraiu? E aí tem um outro trecho de que Jesus ele diz que ninguém podia vir até ele a menos que o Pai que o enviou o atraísse. Mas tem um outro trecho que Jesus diz: aquele que crê em mim será salvo, mas aquele que não crê já está derrotado, já perdeu a salvação. Então veja que todas essas palavras de Jesus, elas fazem total sentido para a cura. Porque uma pessoa, para salvar-se, ela precisa reconhecer os seus problemas. Salvar-se de si mesmo, né? Uma pessoa, para se curar, ela precisa conhecer necessidade de cura, ter consciência de que está doente e acreditar de que algo precisa ser feito para que ela seja curada e que esse algo sendo feito, ela ficará curada. Assim, vemos em Jesus, nas suas parábolas de cura, de que a cura ela é simples, desde que você saiba os passos para a cura. E no final ele diz assim: a tua fé te curou, vá e não voltes a pecar para que não te aconteça algo pior.
E aí Jesus fecha com chave de ouro, porque ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá novamente. Aquele que crê em mim já está salvo, mas aquele que não crê está condenado. E aí nós começamos a pensar nas palavras de Jesus, em tudo que foi escrito, e vemos a necessidade da fé, a necessidade do autoconhecimento, a necessidade de crer que Jesus é o caminho, de que Jesus é o caminho para a vida eterna, que os preceitos e as leis cósmicas que ele trouxe não podem ser diferentes e não podem ser ignoradas. Assim se dá o processo de cura do ser humano. De tempos em tempos, nós precisamos nos curar de alguma coisa. E se nós tivermos essa consciência de todos os passos para a cura espiritual que nós estamos necessitando tanto, assim será. Seremos todos nós curados. Hoje, ainda hoje. Porque assim é para aqueles que creem, aqueles que confiam e aqueles que fazem as mudanças necessárias, acreditam e aceitam. Então, eu deixo aqui para vocês o meu grande abraço. Que todos sejam muito abençoados e iluminados e que tenham um excelente final de semana junto com Jesus, o médico dos médicos.